De um lado, se diz que o Brasil deveria produzir tudo o que consome. De outro, que não, ele deveria se especializar no que é melhor e fazer trocas com outros países. O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os Três Lados da Moeda, em que eu trago assuntos de economia e de política de uma forma simples e diversa. Eu trago várias perspectivas sobre o mesmo assunto para que a gente reflita sobre. Hoje o assunto é produção. Será que o Brasil deveria produzir tudo que nós brasileiros precisamos? Cervejas, livros, roupas, vinhos, o que quer que seja? Ou que a gente deveria se especializar em alguma coisa específica e realizar trocas com outros países? Eu vou começar então falando sobre personalidades que defendem isso, né? A gente tem várias personalidades conhecidas, figuras públicas, que falam que é muito mais interessante sim a gente proteger a indústria nacional, então tomar medidas para não importar, não comprar tanta coisa de outros países. Por exemplo, o ex-presidente Donald Trump, que inclusive essa foi uma das suas bandeiras muito fortes na sua campanha à presidência da República, e no governo dele ele tomou medidas protecionistas, ou seja, medidas nesse sentido de tentar estimular a atividade interna de forma que você barre a compra, a importação de outros países. Como fazer isso? Por exemplo, ele aumentou, muito as tarifas de aço e de alumínio de outros países de forma a tentar, ou seja, com o objetivo de estimular a produção da própria indústria americana sobre esses produtos. Mas não só na Donald Trump, como por exemplo outras figuras. A Dilma Rousseff e o presidente Bolsonaro, eles já mostraram frases, já tiveram falas em que mostram que o protecionismo não seria bom e que isso pode ser muito perigoso. Então, enquanto a Dilma falou que o protecionismo deve ser combatido, pois confere maior competitividade de maneira espúria, mas ela aumentou as tarifas de bem industrializados em 2015. Ou seja, se ela aumenta as tarifas de algum bem, é justamente para estimular a produção interna das indústrias, das empresas brasileiras. Já o Bolsonaro também já teve falas contra o protecionismo, em que ele falou, por exemplo, persistência de correntes protecionistas e de práticas econômicas desleais é fonte de tensões comerciais e põe em risco a estabilidade das regras internacionais de comércio. Mas no mesmo ano ele aplicou medidas anti-dumping para favorecer a indústria brasileira. Só para não ficar no ar o que são medidas anti-dumping. O que é dumping? Acho que é mais fácil. Dumping, vamos pensar assim, a gente tem o Brasil aqui e os Estados Unidos lá. Os Estados Unidos, eles estão produzindo um produto e eles vendem aqui pra gente. E tem empresas brasileiras que também fazem e vendem esse produto. Mas o custo, que os Estados Unidos têm, que eles vendem pra gente, é muito mais baixo. E fica difícil das empresas brasileiras concorrerem. Inclusive, muitas vezes, ele vende mais barato aqui no Brasil. O custo que ele tá vendendo pra gente é mais baixo do que ele vende lá, no próprio país dos Estados Unidos. Com isso, as empresas brasileiras não conseguem vender esse preço tão baixo, elas não têm lucro, fica acima do custo delas, então elas quebram. Elas quebrando, a única empresa com esse produto sobra é a empresa americana. Dessa forma, ela meio que monopoliza o mercado e ela pode colocar o preço que quiser, porque só tem ela. Então as pessoas são obrigadas a comprar dela ou simplesmente não comprar. Então as medidas anti-dumping vão nesse sentido, de tentar barrar que isso aconteça e favorecer a indústria brasileira. Se vocês quiserem algum vídeo com maiores explicações sobre vários tipos de medidas protecionistas diferentes, deixa nos comentários que a gente com certeza trabalha nisso. Mas vamos lá. Da onde vem esse pensamento desse protecionismo, de proteger? Bom, remete muito ao século XV, até o final do século XVIII, na época do mercantilismo. O que acontecia nesse sentido? Os países acreditavam muito na acumulação de riqueza, então na acumulação de metais monetários. Como assim? A oferta de ouro era relativamente fixa. Então, se eu, Paula, tenho uma quantidade aqui de ouro comigo, ninguém vai conseguir criar ouro do nada, não tem uma maquininha para criar ouro. Então eu tenho mais ouro, eu sou mais rica, eu vou prosperar. Isso se aplicava aos países. Então eles acreditavam que quem tivesse mais riqueza, mais metais, seria mais próspero, seria mais rico, seria melhor. Tá, e como é que a gente faz, era o que eles pensavam, para ter mais metais? Bom, eu vou comprar muito pouco de fora, eu vou importar produtos em quantidade muito pequena, porque se eu tô comprando deles, o meu dinheiro tá saindo, tá indo pra eles, e eu vou vender muito, então eu vou produzir um monte, porque daí eu vendo pra fora e vou acumulando essas riquezas. Mas esse pensamento não durou pra sempre, Várias pessoas criticaram, apontaram problemas, e principalmente, o que a gente vai falar agora, foi Adam Smith, que entrou com a teoria das vantagens absolutas, que ele explica que não vale a pena você produzir tudo no seu país.
que o que vale a pena é cada país se especializar no que ele é absolutamente eficiente. O que seria ser absolutamente eficiente? Por exemplo, é o que você utiliza de menos insumos na produção. Como assim, menos insumos na produção? O que quer que seja. Então, o Brasil produz livro. Se ele produz livro e demora menos horas de trabalho para produzir, se ele tem uma maior mão de obra, se algum insumo o beneficia nessa produção de livros, ele tem que se especializar em livro e as outras coisas ele compra, ele importa de outros países que vão se especializar lá no que eles são melhores. Tá, e como que isso aconteceria na prática? Vamos a um exemplo de cerveja e de livro. Eu vou até pegar aqui a cerveja. E o livro eu não posso pegar um de política nem de economia pra não dar a entender nada. Esse daqui é tranquilo. Ok, então vamos lá para um exemplo bem prático. O Brasil, por exemplo, ele demora 1 hora para produzir um livro e 2 horas para produzir uma cerveja. Enquanto o Uruguai é o contrário. Ele demora 1 hora para produzir uma cerveja e 2 horas para produzir um livro. Sendo assim, o que a Adam Smith fala, baseado na teoria das vantagens absolutas. O Brasil, ele tem que focar só em livro e o Uruguai tem que focar só na cerveja. Como que ele explicaria isso? Bom, se a gente pensar em 1 hora, quanto cada um produz? Em 1 hora, o Brasil vai produzir um livro e metade de uma cerveja, ou seja, não chega nem a produzir uma inteira. Em 1 hora, o Uruguai produz uma cerveja e metade de um livro, também não chega nem a produzir um inteiro. Sendo assim, o Brasil deve se especializar em livros, o Uruguai em cervejas e eles realizarem trocas. Mas será que isso seria benéfico para os dois mesmo? Então vamos com um exemplo. Vamos imaginar uma situação em que o Brasil produz livros e cervejas e consome tudo, o Uruguai produz também seus livros e suas cervejas e consome tudo. Eles não realizam trocas, o que é chamado de economia fechada. E outra situação em que o Brasil escolhe uma coisa para se especializar, os livros, e o Uruguai a cerveja, e eles realizam trocas, uma economia aberta, em que trocas são realizadas. O que aconteceria? Primeiro, a economia fechada, supondo que cada país precisa, suas necessidades são atendidas quando eles produzem um livro e uma cerveja apenas, para simplificar, obviamente. O Brasil, ele demora 1 hora para produzir um livro e 2 para produzir uma cerveja. No total, ele demora 3 horas para conseguir suprir suas necessidades. Já o Uruguai, ele demora 1 hora para produzir uma cerveja e 2 horas para produzir um livro. No total, 3 horas para suprir suas necessidades. Se a gente soma, no total são utilizadas 6 horas em todo esse processo. Vamos para a economia aberta, em que eles se especializam em uma coisa só. Então o Brasil vai se especializar em livro. Ele vai produzir 2 livros, vai demorar 2 horas. Um para ele, um para o Uruguai. O Uruguai vai produzir 2 cervejas, vai demorar 2 horas. Uma cerveja para eles, outra para o Brasil. No total, são gastas 4 horas. Ou seja, comparando com antes, foram gastas menos horas para produzir a mesma quantidade de coisa e as trocas serem realizadas. Vou colocar agora uma tabelinha aqui para vocês verem, se vocês quiserem pausar, mas o principal é essa parte mesmo das 4 horas e das 6 horas. Bom, sendo assim, basicamente o livre comércio é o que mais vai beneficiar os países. E a Adam Smith fala isso fortemente. A atividade do país é desviada de um emprego mais vantajoso de capital e canalizada para um emprego menos vantajoso. Consequentemente, o valor de troca da produção anual do país, ao invés de aumentar, necessariamente diminui, por força de cada norma que imponha tais restrições à importação. No entanto, essa teoria ela é questionada por muitos autores e economistas, estudiosos, e a principal pessoa que questionou foi o Ricardo, em que ele usou a teoria das vantagens comparativas. Mas por que isso foi questionado do nada, né? Porque se a gente tem, por exemplo, a Argentina, suponha a Argentina aí no meio, ela demora 9 horas para produzir um livro e 3 horas para produzir uma cerveja. Bom, de acordo com a Adam Smith, ela é ineficiente em tudo. Quem vai fazer troca com ela? Ninguém. Mas Ricardo, ele fala que não. Ele fala, mesmo a Argentina demorando tudo isso, ainda assim é benéfico para ela e para outra pessoa que vai comercializar com ela, o Brasil, por exemplo, realizar essa troca. E aí ele vai explicar isso. Mas, antes de continuar, vou falar para você curtir, comentar nesse vídeo se você tem dúvidas, o que você está achando. E compartilha com aquele seu amigo que diz que entende sobre produção e sobre comércio, mas ele só fala que, o Brasil tem que produzir tudo, ou o Brasil tem que realizar a troca, mas não sabe explicar as outras perspectivas, os outros lados da história. Ok, então vamos colocar agora a Argentina no meio da jogada e usar a teoria das vantagens comparativas. Essa teoria ela é baseada principalmente no custo de oportunidade. Esse termo é muito importante. O que seria o custo de oportunidade? Bom, é o custo que eu tenho ao escolher produzir isso. Então, se eu escolher produzir livros, o custo de oportunidade é o que eu deixo de produzir de cerveja. Eu tô fazendo uma escolha. Numa explicação menos mercadológica, né, um pouco mais real, eu, por exemplo, moro em Florianópolis e faço faculdade aqui. Qual é o meu custo de oportunidade de fazer isso? Meu custo não é eu somar minhas compras do mercado, o meu aluguel, minha conta de luz, não. O meu custo de oportunidade de escolher morar em Florianópolis e fazer faculdade é o custo que eu deixo, por exemplo, de trabalhar num período integral.
É o que eu estou deixando, é o que eu estou abrindo mão. A partir disso, Ricardo vai falar que os países têm que se especializar no que eles têm maior vantagem comparativa, ou seja, no que tem menor custo de oportunidade. Como é que a gente analisa isso? Vamos voltar então aqui para o Brasil e para a Argentina. O Brasil, de novo, ele vai demorar 1 hora para produzir um livro, 2 horas para produzir uma cerveja, e em 1 hora ele produz um livro e metade de uma cerveja. Ok. E a Argentina? A Argentina vai demorar 9 horas para produzir um livro e 3 horas para produzir uma cerveja. Então, em 1 hora, ela produz 0,11 livros e 0,33 cervejas. Ou seja, é muito, muito pouco. Se a gente olhasse, vou colocar uma tabela aqui agora, se a gente olhasse por essa perspectiva, naturalmente, no termos de produtividade, olhando pelo olhar do Adam Smith, o Brasil não deveria realizar trocas, porque ele está levando apenas em conta a vantagem absoluta. Mas vamos analisar agora sobre o custo de oportunidade de produzir um livro e de produzir uma cerveja, e então decidir se eles deveriam fazer trocas ou não. Primeiro vamos ver o custo de oportunidade de produzir um livro. Quanto que é? O Brasil, para cada um livro produzido, ele deixa de produzir 0,5 cerveja. É o tempo que ele leva, né, para os dois. Já a Argentina, para produzir um livro, ela deixa de produzir 3 cervejas, que é o tempo que ela leva. Sendo assim, o Brasil possui vantagem comparativa na produção de livros. Vamos olhar a cerveja agora. Para o Brasil produzir uma cerveja, ele deixa de produzir 2 livros nesse mesmo período de tempo. Já para a Argentina produzir uma cerveja, ela deixa de produzir 0,33 de livro. É muito pouco, né? Logo, a Argentina possui uma vantagem comparativa na produção de cerveja. E se os países, então, decidissem adotar a teoria das vantagens comparativas e escolher só esse produto em específico para produzir e então realizar trocas, o que será que aconteceria? Vamos para exemplo. O Brasil, ele então vai abrir mão de produzir a cerveja e vai produzir o livro, porque o custo de oportunidade de produzir o livro é menor do que o de produzir a cerveja. O que acontece? Bom, qual é o custo de oportunidade do Brasil? Vai produzir 2 livros e deixar de produzir uma cerveja. Ele vai trocar 2 livros dele por 2 cervejas da Argentina. Realizando a troca, o Brasil trabalhou 2 horas para produzir esses livros e conseguiu 2 cervejas, sendo que sozinho ele demoraria 2 horas para produzir apenas uma cerveja. Para o Brasil, valeu muito a pena ter escolhido se especializar nos livros, porque ele demorou 2 horas para produzir e conseguiu 2 cervejas, o que sozinho seria impossível de fazer de acordo com as condições que ele tem. Ok, agora vamos para a Argentina. A Argentina ela vai abrir mão de produzir livro e vai focar em produzir só cerveja, que ela tem o menor custo de oportunidade na produção de cerveja. Já o custo de oportunidade da Argentina é de um livro, porque para produzir 3 cervejas, ela deixa de produzir um livro nesse mesmo período de tempo. Daí ela vai produzir 3 e ela vai realizar a troca. Ela vai trocar 2 cervejas dela por 2 livros do Brasil. Realizando a troca, a Argentina trabalhou por 9 horas e conseguiu 2 livros. E como ela produziu 3 cervejas, ainda sobra uma para ela. Lembrem, ela demorava 3 horas para produzir uma cerveja, então em 9 horas ela produziu 3. E sozinha, ela demoraria 9 horas para produzir apenas um livro. Sendo assim, para a Argentina, valeu a pena ela ter focado na produção de cerveja ao invés dos livros, porque ela trabalhou 9 horas e conseguiu 2 livros por conta da troca, o que sozinha seria impossível dela realizar por conta das suas condições. E aí tem uma frase do Ricardo que sintetiza esse pensamento dele, que é: num sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedica seu capital e seu trabalho à atividade que lhe seja mais benéfica. Essa busca de vantagem individual está admiravelmente associada ao bem universal do conjunto dos países. No entanto, existem críticas a esse modelo de Ricardo, como por exemplo, então a Argentina e o Brasil vão fazer essa troca. Mas e se o Brasil produzir 2 livros e a população da Argentina quiser só um? Ou não quiser nenhum? Então não leva muito em consideração a oferta e a demanda. Ao mesmo tempo, veio um teorema depois, que é o de Hecht-Rollin, que ele veio não para contrariar necessariamente, mas para complementar o teorema de Ricardo. O que ele fala? Segundo o teorema Hecht-Rollin, os países se especializam na produção de bens intensivos no fator de produção abundante em seu território. Dessa forma, se um país possui abundância do fator de produção terra, ele irá se especializar na produção e exportação de bens que sejam intensivos em terra. Do mesmo modo, se um país possui abundância do fator de produção capital, ele se especializará na produção e exportação de bens intensivos em capital. Bom, basicamente, as teorias que eu expliquei para vocês de vantagem absoluta e comparativa se baseiam principalmente na produtividade. Então, quão produtivo um país é no fator trabalho. E aí esse teorema vai falar assim:
não existe só o fator trabalho a ser considerado. Existem outros fatores que também influenciam, né, como o país vai se relacionar e como ele vai produzir, além só da mão de obra. E aí um exemplo é o Brasil e a Argentina. Supondo que o Brasil, por exemplo, ele se especializa na produção de soja e a Argentina em bens de alta tecnologia. Assim, cada um se especializou em uma coisa diferente, bem diferente por sinal, e eles resolvem realizar trocas. E aí a questão que o teorema responde é a seguinte: por que o Brasil se especializou em soja e a Argentina em bens de alta tecnologia? Por conta da abundância do fator de produção. O Brasil, ele tem abundância no fator de produção terra, que é necessário para produzir a soja. Já a Argentina tem abundância no fator de produção capital, e os bens de tecnologia precisam de capital. Por conta disso, eles vão se especializar justamente nesse fator de produção que eles têm mais abundância. Já a teoria internacional da troca de valores não equivalentes, formulada principalmente por marxistas, não vai nem um pouco na linha do pensamento de Ricardo, da vantagem comparativa, e também discorda do que é dito no Heck-Cherolin. Porque enquanto o Heck-Cherolin ele fala que você produzir bens diferentes, como a soja de alta tecnologia, isso vai ser bom, essa teoria fala que não. Ela aponta que justamente o país que vai produzir esse bem mais barato, ele vai ser prejudicado. Porque ela diz que os bens, os produtos, eles não têm valor equivalente. Então, o país, geralmente subdesenvolvido, que vai especializar nesse bem mais barato, ele acaba sendo prejudicado. E o que também vai muito ao encontro disso, né? A gente pode apontar tanto Ragnar Knurs como o Gunnar Myrdal. Vamos um de cada vez, né? Primeiro, o Myrdal, ou Myrdal, como vocês preferirem. Ele fala o seguinte: ocorre que como os países têm muita diferença, justamente também nesse exemplo da soja, dos bens de tecnologia, por exemplo, isso vai perpetuar a situação de desigualdade e de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Porque os efeitos propulsores, o que seriam os efeitos propulsores? Transporte, tecnologia, educação. Nos países mais pobres, eles são ruins. Quando eles são bons, quando tem tecnologia, comunicação, educação boa, esses efeitos propulsores, eles vão fazer com que a economia se expanda, vá pra frente, tenha progresso. Já em países pobres, isso não acontece, e por conta disso, esse país ele vai continuar nessa condição e vai continuar sendo pobre e tendo desigualdade e produzindo esses bens que não vão fazer ele conseguir enriquecer de nenhuma forma. E aí, nesse sentido, que vai muito nessa linha, é o Ragnar Knurs, que ele fala justamente sobre o ciclo vicioso da pobreza. Ele diz o seguinte: o país é pobre porque é pobre. Fazendo uma comparação, é como se você falasse o seguinte: tem uma pessoa que é pobre que mora na rua. Bom, ela mora na rua, ela não tem um emprego, ela não tem uma casa, mas ela precisa de um emprego para ela poder trabalhar e ganhar dinheiro, para poder ter uma casa. Mas para ela ter uma casa, ela precisa ter um emprego, e fica nesse ciclo eterno. Ele diz que isso também se aplica aos países. E por conta disso, eles acabam ficando cada vez mais pobres mesmo que realizem trocas. O que é pobre. E nesse sentido, esses autores apontam muito uma necessidade de uma interferência governamental e de medidas protecionistas, medidas que protejam o país, as indústrias do país, para que eles consigam avançar e ir para frente. Então a gente tem, por exemplo, o Friedrich List, que ele foi um cara muito estudioso desse sentido, que ele falava que a economia de um país estaria em 3 estágios. E dependendo dos 3 estágios diferentes que ela estivesse, você tem que ter livre comércio, ou protecionismo, ou livre comércio, variava bastante, né? É importante frisar que ele pegou um período da Alemanha, né, antes da Alemanha ser o que a gente conhece como ela é hoje. Ela não era unificada ainda. E por conta disso, ele dizia que naquele momento era necessário, né, tomarem medidas específicas que depois mudariam. E daí ele diz o seguinte: percebi claramente que a livre concorrência entre duas nações altamente civilizadas só pode ser mutuamente benéfica no caso de ambas estarem em um grau de desenvolvimento industrial mais ou menos igual. Bom, finalizando com uma lógica mais liberal atual, que ainda com todos esses argumentos prefere não utilizar do protecionismo, é dito que o protecionismo, como o próprio nome já diz, ele protege as empresas nacionais que são ineficientes, que são ruins. Então, elas são blindadas dos desejos dos consumidores, porque se está sendo dado vantagens para essas empresas, o preço acaba sendo mais alto. Eu, se sou uma consumidora, poderia estar pagando um preço mais baixo de um produto que vem lá de fora, né? Se pudesse importar ou se as tarifas fossem mais baixas, e estou sendo obrigada a comprar esse produto mais caro. E acontece que ou as pessoas consomem menos, ou as pessoas param de consumir, né? Principalmente quem tem menos dinheiro, quem é mais pobre. Nesse sentido, se fosse o contrário, se tivesse livre comércio, as pessoas poderiam pagar um preço menor por esse produto, ia sobrar mais dinheiro, e esse dinheiro que sobra eu vou gastar em outras coisas, dá para outras empresas, outras indústrias, inclusive nacional. E aí essas indústrias nacionais iriam ter mais lucros, expandir,
ter mais investimentos. Consequentemente, elas vão gerar mais emprego, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão gastar mais e assim por diante se daria um ciclo de prosperidade. Bom, como é possível perceber, cada teoria tem alguma outra que contrapõe, complementa e assim por diante. Se ficasse aqui, a gente conseguiria ficar falando sobre pontos e contrapontos eternos. Eternos não, uma hora acaba. Mas a intenção é que vocês entendam as várias perspectivas, passar a mensagem de estudar, procurar e não sair compartilhando uma notícia ou outra simplesmente porque parece, lógico. É muito importante entender tudo isso que tem por trás. Agradeço muito vocês terem acompanhado até aqui e deixem dúvidas e sugestões nos comentários pra gente saber o que outros temas vocês querem que a gente traga. Inclusive, se vocês acharem interessante, avisa a gente pode trazer também históricos, né, ao longo da história, como se deram as medidas protecionistas nos países no geral, no período entre guerras, como que eram essas medidas, quando teve o livre comércio e como isso afetou os países ao longo da história.